Declaro aberta a sessão. Doutor Bortolucci. Declaro aberta a sessão ordinária de 1º de agosto do corrente ano e trago à mesa o julgamento, processo 2.12, prestação de contas de candidato, cargo prefeito de São José de Quatro Marcos, recorrente Carlos Roberto Bianchini e Ministério Público a parte recorrida. O parecer por escrito de desprovimento do recurso, com a palavra do doutor Ulisses Rabanedo. É o número 2.12, processo 48.567. Esse é da nova sessão. É da nova sessão. Nós estamos começando a sessão já. Você está... Rápido, rapaz. Quer mudar, presidente? Recurso interposto em processo de prestação de contas por Carlos Roberto Bianchi, candidato a prefeito nas eleições de 2016, contra sentença proferida pelo juízo da 52ª Zona Eleitoral, que aprovou suas contas com ressalvas e lhe impôs multa no valor de R$ 23.946,46, fundamentado na extrapolação do limite de gasto previsto na resolução TSE 23459. Em suas razões, o recorrente aduz que não extrapolou o limite de gastos fixado para candidaturas majoritárias do município de São José de Quatro Marcos, sustentando que, para ele, deve ser observados no cumprimento da regra apenas os recursos em dinheiro e não os estimáveis em dinheiro, como fez a sentença impugnada. Como aplicou recursos próprios em sua campanha de R$ 127.005,20 e recebeu R$ 32.069,20 estimável em dinheiro, estes, na sua visão, devem ser excluídos do refeito cálculo, recolocando seus gastos dentro dos limites legais. Demais, assevera que a única receita estimável em dinheiro que poderia ser considerada para a aferição dos limites e gastos é a proveniente de serviços contábeis no valor de R$ 4.000, doada pelo contador Elcio da Silva Ramos, que, somado aos recursos que investiu pessoalmente, totalizaria R$ 131.005,20, não se afastando do teto. Requereu, com base no princípio da boa-fé, o provimento do recurso e a desconstituição da penalidade. O Ministério Público Eleitoral encontra razões, pugna pelo improvimento do recurso e a douta Procuradoria também se manifestou pelo desprovimento do recurso ao relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Ratifico o parecer, senhor presidente. Prossiga o relator, por favor, se pudesse sintetizar. Sim, presidente, eu estou negando o provimento ao recurso, tendo em vista que realmente ficou constatado a superação do teto de gastos, não sendo as razões impostas no recurso suficientes a afastar a conclusão da sentença. Eu estou negando o provimento ao recurso, presidente. Todos estão de acordo com o colega? A unanimidade de voto desproveu o recurso nos termos de voto do relator. Na sequência, doutor Ulisses continua com a palavra para relatar e votar o processo com pedido de preferência de sustentação oral. É o 2.13, o 36.037. É um recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa física, Lucas do Rio Verde. Paulo Vicente Nunes é a parte recorrente. A parte recorrida, Ministério Público Eleitoral. Com a palavra, doutor Ulisses. Senhor presidente, recurso eleitoral interposto por Paulo Vicente Nunes, visando desconstituir sentença de primeiro grau que o condenou a multa eleitoral no valor de R$ 49.434,45, em representação movida pelo Ministério Público por doação em excesso. Consta do feito que o recorrente teria doado a Giloir Augusto Pelicioli, candidato a deputado estadual nas eleições de 2010, por meio de depósitos em espécie, a importância total de R$ 18.400, quando seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior e comprovados pela declaração de imposto de renda somaram R$ 85.131,10, o que lhe daria margem a doar apenas R$ 8.513,11, equivalente a 10% desse valor. Diante disso, suas doações teriam extrapolado em R$ 9.886,89, acarretando-lhe a multa mínima legal de 5 vezes o excesso, conforme previa o normativo vigente à época do fato. O recorrente foi inicialmente condenado através da sentença de folhas tais, sendo que este egrégio tribunal, apreciando o recurso então interposto, anulou a decisão através do acórdão de folhas,
Estou citando a ementa do acordo desta Corte. Com o retorno dos autos à origem, outra sentença condenatória foi proferida, ocasião em que o recorrente novamente apresentou recurso a esse egrégio tribunal. Nas razões, o recorrente alega preliminarmente a cerceamento de defesa em razão de obstáculo criado para a interposição do recurso. B. Falta de interesse de agir em razão de decadência. C. Cerceamento de defesa em razão da citação precoce. D. Nulidade em razão do tratamento desigual entre as partes. E. Nulidade em razão da não observância do artigo 22.6 da Lei Complementar 6490. E. Nulidade em razão da violação do artigo 40, parágrafo 2º do CPC 73. No mérito, sustenta o recorrente, entre outras coisas, que realizou, na verdade, uma única doação no valor de R$6.000 ao candidato Giloir Augusto Pelicioli na corrida eleitoral de 2010, conforme demonstra a prestação de contas retificadora deste, protocolizada em 6/12/2011. Sustenta ainda que no ano de 2009 obtivera 2 empréstimos bancários que aumentaram substancialmente sua renda, alçando a cifra suficiente para afastar de vez a doação em excesso. Sem contrarrazões. Em parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa em razão da citação precoce do recorrente, rejeição das demais preliminares e, no mérito, desprovimento do recurso ao relatório. Conceda a palavra do doutor advogado por prazo de 10 minutos. Excelente senhor presidente, doutor Márcio Vidal, eminente relator, doutor Ulisses Rabaneda, a quem peço vênia para cumprimentar os demais membros desta egrégia corte, douta procuradora, doutora Cristina Nascimento de Mello, serventuários da Justiça, colegas advogados e a todos os presentes, meu boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de ver se é possível a gente dividir, bipartir esse julgamento, apreciar as primeiras preliminares e daí, se superadas, a gente poderia adentrar o mérito. Será que é possível, presidente? O senhor está com a palavra não só para argumentar a preliminar, então como também o mérito. Eu queria poupar vocês do mérito se a gente não superar a preliminar, se possível. Senão, para otimizar o tempo, já adianta a Vossa Excelência que eu estou rejeitando todas as preliminares e eu estou provendo no mérito. Não sei se eu vou ser acompanhado pelos meus pares, mas para que o senhor fique à vontade... Tá bom. Tudo bem. Senhor presidente, essa é mais uma daquelas representações por doação supostamente acima do teto legal. Entretanto, esse processo traz contornos diferentes, de modo a merecer especial atenção dessa egrégia corte. Aí, antes de adentrar o mérito, eu gostaria de suscitar apenas, só vou citar 2 preliminares, que uma é justamente que o Ministério Público também, que adota a procuradora, que é a citação precoce. O recorrente, excelências, ele, antes mesmo de fazer a defesa, porque foi concedido uma liminar para que a Receita Federal juntasse os documentos, e nesse ínterim, o recorrente foi citado para apresentar defesa, ou seja, ele apresentou defesa sem sequer ter acesso aos documentos da Receita Federal. Por isso, a preliminar de cerceamento de defesa por citação precoce. Vou poupá-los das demais preliminares e vou passar ao mérito propriamente dito. No presente caso, quanto ao mérito, havia lançado na forma erroneamente doação no valor de R$ 18.400. Entretanto, posteriormente, a prestação de contas foi retificada, doutor Ulisses Rabaneda. E o recorrente, demonstrando claramente que o recorrente doou tão somente o valor de R$ 6.000. O magistrado da instância primária refutou tal retificação, entendendo que o ato do recorrente foi um ato de má-fé. Mas as provas dos autos apontam para o sentido totalmente oposto do que fora decidido na sentença de primeira instância. Pois bem, restou provado durante a instrução processual, seja por meio de documentos, seja por meio de provas testemunhal, que o recorrente doou tão somente, insisto, R$ 6.000. As outras doações foram realizadas por Comércio de Combustível Tapurá Limitada, no valor de R$ 10.000, conforme se vê na cópia do recibo, as folhas 82. E por Gilomar Pelicioli,
no valor de R$ 2.400, que também está juntado às folhas 83 nos autos. Além dos recibos eleitorais constantes dos autos, a testemunha Gilomar Pelicioli foi firme em dizer que, e aí eu vou citar trecho, só o que importa poupá-los dos demais, abre aspas, foi doador da campanha em favor do seu irmão nas eleições de 2010, que doou o numerário de R$ 2.400 em favor da campanha de seu irmão. Resta assim, excelências, induvidoso que o recorrente doou somente R$ 6.000, sendo as outras doações realizadas por pessoas distintas, que, ouvidas em juízo, ratificaram em toto a tese do recorrente. Importante frisar, senhor presidente, que o TSE tem admitido a retificação da declaração de imposto de renda, mesmo após a citação, para fins de aferir o limite de doação em campanha, conforme agravo regimental e agravo de instrumento número 147.536. Ora, se admite a retificação do imposto de renda, não é de se admitir a retificação da prestação de contas? Não nos parece lógico ter raciocínio diferente daquele que admite a retificação também para a prestação de contas, como em caso. Ademais, nobres jogadores, se olharmos o processo em sua íntegra, não há qualquer indício mínimo de que o recorrente agiu de má-fé. O recorrente nem mesmo era parte no processo de prestação de contas, não tendo qualquer poder para interferir, retificar ou modificar o que quer que seja, sobretudo uma prestação de contas de campanha de outras pessoas. Com a máxima vênia, doutora Cristina, deveria o Ministério Público, caso quisesse se insurgir contra a retificação, buscar demonstrar que a mesma foi fraudulenta, mas não foi o que fez, não tendo produzido qualquer prova nesse sentido. Em contrapartida, o recorrente trouxe tanto prova documental como prova testemunhal de que a retificação somente retratou o que de fato aconteceu. Nada mais. Se consultarmos, por exemplo, o sistema de prestação de contas do TSE, veremos que lá consta que o recorrente doou R$ 6.000. Não nos parece lógico a legislação eleitoral autorizar a retificação da prestação de contas e, posteriormente, a Justiça Eleitoral não considerá-la como válida. Por fim, já encerrando, senhor presidente, é importante ilustrar que o TSE tem admitido a retificação de recibo eleitoral, conforme se vê em decisão, que os poupei da leitura na íntegra. Peço vênia apenas para ler o trecho que interessa a esse feito. Abre aspas. O recibo eleitoral deve necessariamente refletir a fonte dos recursos transferidos para o candidato, de modo que a sua retificação é permitida para garantir que haja correlação entre a efetiva origem da doação e o nome do doador lançado no recibo. Recurso eleitoral 219.784, acordo de 1º de agosto de 2016, de relatoria do ministro Henrique Neves da Silva. São por essas razões, nobres julgadores, que deve o recurso ser provido, julgando-se improcedente a presente representação. Eis que restou nos autos, sobejamente provado, que o recorrente doou tão somente o valor de R$ 6.000 e tinha lastro financeiro em sua declaração de imposto de renda para tanto. Muito obrigado, presidente. Agradeço a intervenção. Diga como manifesta a doutora procuradora. Senhor presidente, doutor relator, vou me ater ao mérito, porque creio ser a matéria que vai ser discutida. Pelo que eu entendi, o relator vai superar as preliminares, não é isso? Então, pela praticidade, vou me ater ao mérito. Aqui, doutos julgadores, se trata de uma doação realizada por nada menos do que o responsável financeiro pela campanha. Deixa eu localizar aqui um minutinho. Isso, coordenador financeiro. O coordenador financeiro da campanha alega que fez um depósito e, por equívoco, colocou o próprio nome, mas, na verdade, não era ele que estava doando. Então, o que temos aqui é a prova documental de uma pessoa que é responsável legal por aquilo, pela campanha, alguém que tem instrução e faz isso, e faz todo o acompanhamento da campanha, e diz apenas a palavra dele de que ele se equivocou. Mas, no papel, e as provas que estão nos autos, são diversas.
Então, com toda a vênia, respeitosa vênia que eu faço ao doutor advogado, é que não há essas provas no processo. Muito embora ele tenha dito aqui que essas provas existem, não existem provas de que isso não aconteceu. Temos essa situação do responsável que fez lá a doação. E eu vou fazer uma leitura aqui da parte de mérito do parecer, porque há alguns pontos que podem ser relevantes para a reflexão. Alega o recorrente que o erro ocorreu porque ele teria recebido os recursos dos doadores respectivos e os repassado ao candidato, que então, ao efetuar o respectivo depósito, teria informado por equívoco os dados dele decorrentes como se doador fosse. Trago aqui a legislação, que creio que não é necessário fazer a leitura, todos conhecem, de que como se dá esse registro. E ressalto que a argumentação da defesa, além de não possuir verossimilhança, como já apontei aqui, não foi corroborada por documentos e nenhuma outra prova, sendo certo afirmar que a retificação da prestação de contas do candidato, no caso, não merece nenhuma credibilidade. Basta destacar a propósito que o próprio candidato beneficiário da doação, ao ser inquirido, esclareceu que, diversamente do alegado pela defesa, não era ele quem efetuava os depósitos das doações, mas sim o próprio representado. Aliás, era o coordenador financeiro da campanha. Tal constatação ganha ainda mais relevo quando se observa que o representado, nas suas próprias palavras, abre aspas, conhece de perto as dificuldades financeiras de uma campanha eleitoral, inclusive porque já exerceu o cargo de prefeito municipal de Lucas de Rio Verde, apoiou pessoalmente a candidatura do então candidato a deputado estadual, Geloí Augusto Pelicioli, como também conseguiu doações financeiras de terceiras pessoas para a sua campanha eleitoral em 2 oportunidades. Então, nós não estamos tratando de um analfabeto, uma pessoa leiga, que poderia ter se equivocado ou não ter tido todo o cuidado para essa transação. Ora, se o representado tinha experiência em eleições e se era o coordenador financeiro da campanha do beneficiário da doação, responsável pela arrecadação de recursos, não há como se acreditar que as doações de R$ 2.500 e R$ 10.000 foram registradas por equívoco em seu nome. A situação em nada se assemelha ao entendimento do TSE, que tem admitido a retificação de declaração de imposto de renda, mas não trata de retificação da prestação de contas. Aliás, o próprio TSE admite que a retificação da declaração de imposto de renda pode ser desconsiderada quando for evidenciado que ela não corresponde à realidade. Então, não basta meramente retificar a prestação de contas ou meramente retificar o imposto de renda para se livrar da aplicação de multa por uma doação acima do limite. É preciso que isso tenha fidedignidade. Isso tem que ter verossimilhança, e não é o caso. Não merece prosperar também o argumento de que o recorrente tinha patrimônio suficiente para efetuar as doações, uma vez que a legislação eleitoral é expressa ao definir, como parâmetro para aferição do caráter lícito da doação, o percentual de 10% dos rendimentos do ano anterior, sendo irrelevante os bens e direitos de que ele seja titular. Então, não importa se ele era uma pessoa com bens, mas sim os seus rendimentos. Isso é expresso na legislação. E, por fim, quanto à inelegibilidade, não há a deliberar, uma vez que o juiz de origem não declarou nenhuma inelegibilidade. A propósito, é importante destacar que essa não constitui sanção na representação de doação acima do limite, então essa matéria não precisa ser debatida aqui neste pleno. Por todo exposto, se superadas as preliminares, o parecer do Ministério Público é pelo provimento parcial do recurso, tão somente a fim de que seja anulada a sentença por ausência de fundamentação, determinando-se abaixo dos autos a origem. Quanto ao mais, isso no caso da preliminar, mas superada é pelo desprovimento da resignação. É o parecer. A palavra com o relator. Presidente, prejudicial de mérito, decadência. Não conheço, tendo em vista que no julgamento pretérito deste caso, por esse tribunal, onde a sentença foi anulada, esta prejudicial já foi afastada sem recurso. Afastado. Prossiga. Cerceamento de defesa, falta de isonomia. Recorrente alega violação ao princípio de paridade de armas porque o Ministério Público, autor da representação, arrolou testemunhas em fase posterior à propositura da ação. Ocorre que as pessoas arroladas pelo MPE foram ouvidas como testemunhas do próprio juízo, conforme folha 134.
Poder-se-ia questionar a possibilidade da inquirição nesta qualidade, face à controversa possibilidade de o juiz, frente à preclusão operada em desfavor de uma das partes, produzir provas para suprir a falha. Contudo, conforme se verifica da ata de audiência, o recorrente, na oportunidade, não se insurgiu em relação à produção desses elementos probatórios, o que faz concluir ipso facto ter concordado com a inquirição das pessoas nos moldes em que ocorreu. Rejeita preliminar. Afastada, portanto, também é preliminar. Mérito? Tem mais ainda. Tem mais? Tem várias. Cerceamento de defesa, citação precoce. O recorrente alega que a citação inicial desse feito se deu de forma precoce, cerceando sua defesa, já que ocorreu antes de colacionado no feito todos os documentos necessários à formação do processo, ou seja, as informações da Receita Federal a respeito das doações, bem como sua declaração de imposto de renda. A doutora Procuradoria, em seu parecer, opinou pelo acolhimento da preliminar, entendendo estar caracterizado cerceamento de defesa. Contudo, data vênia, a preliminar não prospera. Isso porque a inicial dessa representação narrou o fato com todas as suas circunstâncias, colacionou os ofícios de folhas 9 e 10 que encaminharam ao Poder Judiciário informações sobre doações irregulares, bem como foi escoltada com a certidão de folhas certidão da 21ª Zona Eleitoral, atestando o total das doações realizadas pelo recorrente. Esses elementos são suficientes para deflagrar a representação, já que são indícios mínimos de autoria e materialidade, em razão da presunção relativa de veracidade das informações ali constantes, sendo que as demais provas podem ser produzidas no curso da instrução processual. No caso, o meritíssimo juiz a qual despachar inicial decretou a quebra de sigilo fiscal do recorrente, bem como determinou sua citação, o que ocorreu a tempo e modo sem irregularidades. Coadjuntado aos autos das provas produzidas no curso processual, o recorrente teve a oportunidade de, em relação a ela, se manifestar, sendo que poderia, inclusive, ter requerido eventual diligência adicional para contrapô-las. Ademais, o recorrente foi citado ciente de que a quebra de sigilo fiscal seria colacionada aos autos posteriormente, elemento este cujo conteúdo conhecia perfeitamente, já que as informações ali constantes são prestadas pelo próprio contribuinte. Dessa forma, não há nulidade a ser proclamada, rejeita a preliminar, presidente. Todos estão de acordo? O senhor prossiga, por favor. Preliminar, cerceamento de defesa, ausência de devolução do prazo recursal. Alega ainda o recorrente cerceamento de defesa diante do reduzido prazo que teve para apresentar o presente recurso. Afirma que a sentença foi publicada no dia 17/3/2017, contudo, somente teve acesso aos autos no último dia do prazo recursal, 20/3/2017, já que anteriormente esse estava concluso. Analisando os autos, não existe qualquer comprovação de que o processo estava concluso ou inacessível ao recorrente durante o curso do prazo recursal, sendo que, se diferente fosse, ser-lhe-ia lícito obter certidão e requerer ao juiz singular a devolução do seu prazo, que na espécie não ocorreu. O recorrente, dentro do tríduo legal, apresentou seu recurso sem ter comprovado a impossibilidade de acesso aos autos, rejeita preliminar. Todos de acordo? Preliminar, cerceamento de defesa. Na verdade, é prejudicial, né? Gera nulidade do ato. O senhor está também rejeitando. Artigo 22. Como Ele alega que suprimiu a fase de diligências. E aí eu estou reproduzindo a nossa reiterada jurisprudência que não é preciso se abrir uma fase de diligência. No final da audiência, já cabe à parte fazer o requerimento de diligência independente de provocação. Estou afastando, presidente. Todos de acordo. Acho que tem uma última. Violação ao artigo 40, parágrafo 2º do CPC, cerceamento de defesa. O recorrente alega que o juiz de primeiro grau determinou que as partes oferecessem alegações finais no prazo de 2 dias. Contudo, segundo afirma, os autos foram retirados da secretaria pelo Ministério Público e devolvidos apenas no dia seguinte. Ou seja, segundo o recorrente, entre o primeiro e o segundo dia do prazo comum para as derradeiras alegações. Contudo, não é isso que se vê. O prazo concedido foi sucessivo e não foi comum. Então, o Ministério Público retirou os autos em carga no seu prazo. Posteriormente, foi aberto o prazo para a defesa. Estou rejeitando também, presidente. Todos de acordo? O senhor prossiga. No mérito, presidente, a inicial... Deixa eu liberar aqui para... Só um instantinho. Senhor relator, Oi. o senhor, sobre a ausência de fundamentação, que foi a única preliminar que o Ministério Público se manifestou pela procedência, eu não encontrei aqui se já foi até votado. Inclusive. Essa preliminar ensejou a nulidade do processo no primeiro julgamento.
Então, esse processo já veio a esse tribunal com sentença procedente e esse tribunal anulou a sentença por falta de fundamentação. Mas essa foi uma preliminar do outro julgamento. Nesse recurso não há essa preliminar. O senhor pode prosseguir o mérito, por favor? Na inicial, o representante do Ministério Público afirmou que o ora recorrente doou à campanha do candidato a deputado estadual de 2010, Giloir Augusto Pelicioli, a importância de R$ 18.400, valor acima do teto de 10% de seus rendimentos brutos auferidos no exercício anterior, que foram de R$ 85.131,10, conforme apurado pela declaração de imposto de renda carreada ao feito, mediante a quebra de sigilo deferida judicialmente. Já o recorrente alega que doou apenas R$ 6.000 ao mencionado candidato, o que, na sua compreensão, estaria dentro do patamar máximo estabelecido pela legislação. Analisando o conteúdo probatório, constato que o fato constitutivo do direito à aplicação da multa não se comprovou. Consta dos autos, como prova da doação realizada pelo recorrente, apenas e unicamente uma certidão assinada pela analista judiciária da 21ª Zona Eleitoral com as seguintes informações. E aqui estou trazendo a certidão que consta nos autos. Esta é a prova utilizada pelo Ministério Público para dizer que ele doou R$ 18.400. Esta certidão da Justiça Eleitoral. Estou dizendo, esta certidão possui presunção relativa de veracidade. Contudo, ao se defender, o recorrente afirmou que, na realidade, de todas estas doações, fez apenas aquela no valor de R$ 6.000, pois, apesar de ter arrecadado de terceiros e entregue ao candidato a totalidade dos recursos, os valores de R$ 10.000 e R$ 2.400 em verdade foram doados pela empresa Comércio de Combustível Tapurá e Gilomar Pelicioli, respectivamente. Afirmou que no momento em que o candidato fez o depósito dos valores, apontou, por equívoco, a origem dos mesmos como sendo de sua titularidade, o que na realidade não era. Apesar de realmente ser intrigante a versão dada pelo recorrente, já que, segundo ela, o candidato Giloir Augusto Pelicioli, que recebeu os recursos, teria apontado única origem para todos os depósitos por não ter os dados dos doadores corretos, sendo que um deles era seu irmão, fato é que nos autos existem documentos que a respaldam. Existem documentos que respaldam esta versão. A certidão cartorária, que afirma que o recorrente foi o doador da quantia de R$ 18.400, que, como dito, possui presunção relativa de veracidade, indica o número dos recibos eleitorais. As folhas 82 e 83 dos autos constam cópias exatamente dos recibos eleitorais apontados na certidão, sendo que o de número final 82.110, no valor de R$ 2.400, consta como doador Gilomar Pelicioli, bem como o de número final 82.101, no valor de R$ 10.000, consta como doador Comércio de Combustível Tapurá. Estes recibos, que estão devidamente assinados pelos doadores, foram emitidos, respectivamente, em 7/10/2010 e 26/8/2010, ou seja, em data muito anterior à existência da presente representação, que foi distribuída em 14/6/2011. Consta ainda comprovação de que a prestação de contas do candidato donatário foi retificada para fazer constar nos sistemas dessa justiça especializada os doadores corretos, constando das folhas 391 e 392 dos autos, print não impugnado do sistema de prestação de contas do TSE, onde consta a informação de que o recorrente doou nas eleições de 2010 apenas o valor de R$ 6.000. Este o quadro, entendo data vênia, que a certidão cartorária de folhas 39 teve sua veracidade abalada pela prova documental carreada aos autos, inexistindo qualquer outro elemento capaz de levar à conclusão que, de fato, o recorrente doou outras quantias ao então candidato Giloir Augusto Pelicioli, que não apenas os R$ 6.000 que expressamente reconheceu dentro do limite permitido. Anoto por pertinente que a presente conclusão não decorre unicamente do fato de as contas do candidato donatário terem sofrido retificação. Esta, de fato, deu-se apenas após o recorrente ter conhecimento desta demanda, o que, às veras, poderia levar à conclusão de que, após constatado o ilícito, para se ver livre da multa, procurou uma forma de correção da falha contábil.
Em verdade, o principal elemento de convicção são os recibos eleitorais de folhas 82 e 83. Eles, conforme se vê, foram confeccionados muito antes da representação, de forma contemporânea à campanha, estando devidamente assinados, sem qualquer impugnação por parte do Ministério Público. Estou citando o Código de Processo Civil sobre o ônus da prova, doutrina e encerro, presidente, dizendo que este quadro, a reforma da sentença, é imperiosa. Com essas considerações, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a representação ajuizada, isentando o recorrente do pagamento de multa. Como voto? Todos estão de acordo? Uma dúvida, senhor presidente. Bom, não escolheu o voto, então, na ordem. O senhor está com a palavra, doutor Ricardo. Senhor presidente, só queria tirar uma dúvida com o relator. Esse tipo de doação, ela é feita mediante transferência bancária. E aí não teria dúvida nenhuma. Se tiver a prova de que a empresa fez uma transferência bancária para o candidato. Não foi transferência, foi depósito. A época era exigida essa transferência? Essa é 2010. A de 2010? É 2010. O que aconteceu aqui foi assim. Meu pai do céu. Segundo consta, foi feito o depósito, 18.400. Na hora do depósito, identificação do doador, identificou o recorrente. Então ficou 18.400 Né? para ele, como se fosse ele a origem, né? Se fosse hoje... Mas os recibos eleitorais que foram assinados à época constam que a doação de 10 e a doação de 2.400, que foi em dinheiro, foram feitos por outras pessoas, né? Então ficou essa divergência de informação. Tem a prova no processo, que são 2 recibos eleitorais assinados contemporaneamente à doação por essas pessoas. Em contrapartida, o que se tem para provar que ele doou os 18.400? Uma certidão cartorária. E a primeira parcial da prestação de contas? E a primeira parcial da prestação de contas, que depois foi retificada, né? Na final foi retificada. Foi retificada. Né? Acompanhe o eminente relator, senhor presidente. É da continuação. Doutor Ricardo está acompanhando o relator? Estou. Todos os demais colegas acompanham também, pela explicação dada já? Então, eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e afastou as prejudiciais suscitadas. E no mérito também, de igual forma, deu provimento ao recurso. Nós temos o voto do relator em dissonância com o parecer. Obrigado. Doutor Luiz Aparecido Bortolúcio, eu tenho uma relatoria do processo 2.10 da pauta do 160, recurso eleitoral com ação de impugnação de mandato eletivo, captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico. O parecer é pelo improvimento do recurso. A sustentação oral. Por favor. Cuida-se de recurso eleitoral manejado por Margarete Gonçalves da Silva em face da sentença prolatada pelo juiz da 38ª Zona Eleitoral Santo Antônio de Levergé, Mato Grosso, que julgou improcedente pedido firmado em ação de impugnação de mandato eletivo que visava a cassação dos diplomas e dos mandatos eletivos dos recorridos Elvio de Souza Queiroz, Adriano de Souza Arruda e Eric da Silva Gonçalves, candidatos ao cargo de prefeito, vice-prefeito e vereador, respectivamente, do município de Barão do Melgaço, por suposta prática de abuso de poder político, econômico e corrupção eleitoral. Aduz o recorrente em suas razões de folhas 216 e 226, que restou provar nos autos que no mês de setembro de 2016, véspera das eleições municipais, o impugnado Elvio de Souza Queiroz doou um barco de alumínio ao padre Manuel da Ascensão Pereira Silva, da paróquia da cidade, para que este pedisse votos em favor dos impugnados, caracterizando assim a captação ilícita de sufrágio. Alega o recorrente que, de igual forma, estaria provado nos autos, por meio de testemunhos, que teriam sido realizados inúmeros serviços de aterro na região denominada Piraim, patrocinados pelo prefeito municipal em troca de votos em favor da candidata a prefeito Elvio de Souza Queiroz e do candidato a vice Adriano de Souza Arruda. Salienta que a doação de aterro das propriedades rurais foi mediada pela pessoa de Nalcinho, esposo da vereadora Ana Pedrosa da Silva, pai de um candidato a vereador do PT que se sagrou eleito, Eric da Silva Gonçalves, hora recorrido.
Argumenta que também restou comprovada a contratação de ônibus para transporte de eleitores para comício, ressaindo do feito que os ora recorridos Elvio e Adriano, com apoio da anterior administração municipal, a pretexto de realizarem o transporte do grupo de Siriri Tradição Pantaneira para a apresentação de dança folclórica, contrataram ônibus para o transporte de mais de 40 pessoas para o comício realizado no dia 29 de setembro de 2016, no centro do Barão de Melgaço. Requer ao final o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e, consequentemente, reconhecidos os abusos de poder econômico e a corrupção eleitoral, sujeitando os recorridos às penas de cassação dos diplomas e dos respectivos mandados eletivos. Os recorridos Elvio de Souza Queiroz e Adriana de Souza Arruda apresentaram contrarrazões à folha 233 e 245, manifestando pelo não provimento do recurso. No mesmo sentido, foi a manifestação do recorrido Eric. O Ministério Público Eleitoral pugnou pela manutenção da decisão impugnada, ou seja, pelo desprovimento do recurso. Nessa instância, o douto Procurador Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do represente recurso. É o relatório, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Márcio Vidal, excelentíssimo senhor relator, doutor Luiz Bortolucci, membros dessa corte, senhores julgadores, excelentíssima senhora procuradora regional eleitoral, doutora Cristina Mello, essa defesa aqui vem para, na esteira do que o senhor presidente dessa corte tem se manifestado, dizer que é recorrente estarmos às voltas com essas situações de captação ilícita de votos. Mato Grosso, com seus rios, seus caudalosos rios, Mato Grosso com suas distâncias enormes, Mato Grosso com seu Pantanal, Mato Grosso com suas chuvas, em épocas de eleições, especialmente as municipais, é terreno fértil para esse tipo de atuação, vamos dizer assim, daqueles que procuram a prática ilícita na busca de votos. Não faz dias, aqui falávamos de doação de canoa de madeira num determinado município do Araguaia, em julgamento ocorrido nesse tribunal. Não faz dias, falávamos aqui de máquinas atuando, fazendo aterros para a busca de votos. Não faz dias, inclusive, ouvimos aqui uma manifestação que tem a sua relevância, porque eu vou dizer de informação nos autos a respeito do funcionamento de máquinas na feitura de aterros em períodos de seca. E aí é como que uma justificativa que, a hora que eu chegar nesse tópico, eu vou explicar melhor. Suas Excelências são juízes técnicos, são juízes, e a douta Procuradoria Regional que aqui atua com o seu órgão, são profundos conhecedores da matéria, dos julgados, da jurisprudência, da história, da captação ilícita de votos nesse país. Eu trago aqui, na esteira de manifestações do senhor presidente, que é preciso ação enérgica. E ação enérgica, enfrentando, inclusive, no caso aqui, uma decisão que respeitamos muito o prolator, no caso o juízo de primeira instância, o juízo de base. Respeitamos profundamente a manifestação do parquê em suas duas instâncias. Mas é preciso, e essa defesa que vem dizer que é necessário enfrentar, à luz do que foi produzido, da instrução levada a efeito, essas decisões e essas manifestações havidas. À luz do que está nos autos, houve sim, e são 3 os fatos, houveram sim ações maléficas, ações que denigrem, ações que maculam o processo eleitoral. No município de Barão de Melgaço, município carente, município de uma certa proximidade com Cuiabá, mas que vive reiteradamente em suas eleições situações como essa. O primeiro fato, como muito bem relatado pelo zeloso, pelo cuidadoso relator, houve o oferecimento, a promessa de um barco de alumínio
No outro dia falávamos aqui de uma canoa de madeira para o índio Felipe Temijuan, lá de Maravatsede. A promessa foi de um barco de alumínio para o padre Manuel da Ascensão. É um padre muito querido na cidade de Barão do Melgaço e que vinha sendo, vamos dizer assim, oferecido, vinha sendo assediado para colocar-se à disposição dessa chapa vencedora, dos representados prefeito, vice-prefeito e o vereador. Nesse fato especificamente, o terceiro representado, o terceiro impugnado, não tem participação alguma. O padre Manuel da Ascensão, abordado que foi pelo secretário de Finanças da Prefeitura, no exercício do mandato, não se trata de reeleição, mas houve o apoio da gestão naquele ano de 2016, que não ia à reeleição, aos candidatos impugnados. Abordado, disseram o seguinte: padre, o senhor vai ter a confirmação do candidato a prefeito, o primeiro impugnado, de que dessa vez o senhor terá a comprovação, o senhor terá a confirmação do recebimento do barco de alumínio para que o senhor nos ajude. Não aparece nos autos, e em nome da verdade e da realidade trazida nos autos, o depoimento do padre Manuel da Ascensão, que chegou a ir ao foro. Eu estava na audiência, encontrei na recepção do Fórum de Santo Antônio de Levegé e disse: o senhor vai permanecer aqui para prestar seu depoimento? Ele disse: vou, porque o senhor mandou me chamar. De forma muito estranha, dentro da sala de audiências, na hora de ser ouvido, eu me providenciei para que ele fosse levado à audiência. Fiquei sabendo que ele deixou recado que uma advogada disse que a justiça não tendo chamado, ele não era obrigado a ficar. E essa advogada até apareceu realmente e foi chamada pelo juiz na sala de audiências e disse não. Ele me perguntou se ele era obrigado a ficar aqui. Eu disse que se ele não tinha intimação da justiça, era apenas convite do advogado. Razões estranhíssimas, que eu pedi, inclusive, providências. Essa matéria ficou muito constrangedora ali naquela audiência, naquele momento. Mas as testemunhas trazidas, e estão nos autos, confirmam que tudo havia começado com essa promessa do barco de alumínio por Júnior da Fischer, que é uma empresa que vende barcos na cidade, que era candidato a prefeito inicialmente, e que, sucedido pelo primeiro impugnado, confirmou, então, o primeiro impugnado, a doação do barco. As testemunhas vêm e confirmam isso. Infelizmente, não tivemos, por esse tipo de situação absolutamente estranha, o depoimento do padre Manuel da Ascensão. O segundo fato trazido na impugnação, na ação aqui em julgamento, foi relativo à feitura de aterros. E aqui entra realmente algo muito interessante nos municípios do Estado, especialmente aqui na região do Pantanal. Os aterros feitos durante o mês de julho e durante o mês de agosto, na região chamada Piraim, onde tem uma urna eleitoral com quase 80 votos, com 73 votos apurados naquelas eleições. Esses aterros foram feitos em aproximadamente 15 propriedades, e a justificativa é de que, olha, os aterros não foram feitos no período das chuvas, foi feito antes das eleições, no mês de julho, porque a máquina não poderia, a máquina retroescavadeira e pá mecânica, aliás, pá mecânica que está nos autos, a logomarca da prefeitura, a máquina utilizada, a máquina não pode trabalhar em período de chuva. Isso é absolutamente óbvio, porque uma máquina de pneu, e aqui o ilustre membro desse tribunal, que já foi operador de máquina, sabe muito bem que uma máquina não trabalharia num período de chuva no Pantanal. A máquina trabalhou, sim, no mês de julho, mas o operador da máquina, chamado Gerdson, vem aos autos. Eu vou poupar de fazer a leitura dessa parte do operador Gerdson, porque está nos autos. Eu primo muito pela verdade, por trazer informações constantes dos autos, e dada o interesse de não prolongar muito, dizendo que nos anos anteriores ele não trabalhou, ele não foi fazer aterro e obras para aqueles moradores, e que nesse ano ele foi, e que o contato dele era com o Nelsinho, era com o secretário de Finanças que providenciava combustível, e
houve sim o pedido de votos ali junto àqueles moradores todos beneficiados com esses aterros. Também nos autos nós temos vasta documentação por fotografias dessas benesses, desses benefícios levados aos moradores. Nós temos a confirmar com absoluta tranquilidade que ali em Barão de Melgaço se deu essa captação ilícita, o oferecimento e, em troca de voto, um resultado de eleições que Vossas Excelências podem dizer, isso é muito subjetivo, mas o resultado das eleições nos induz, e aqui ninguém julga por induzimento ou por mera alegação a partir de resultado de eleição. Em 5.000 e poucos votos apurados para prefeito no município de Barão de Melgaço, ao longo de todas as sessões, a variação entre prefeito eleito e a impugnante, Margarete Gonçalves da Silva, foi de 1 a 2 pontos percentuais, em todas as urnas. Está aqui 55 a 48, 50 a 49, em todas as urnas no município de Barão de Melgaço. Agora vem a surpresa na urna do Piraí, na urna lá do Pantanal. Em 73 votos apurados para prefeito, o primeiro impugnado, obteve quase 90% dos votos. Obteve 88,7%, salvo engano. A impugnante obteve apenas 12% dos votos. A participação aqui agora do terceiro impugnado é evidente, é enorme, porque ele, filho de uma vereadora, que não foi candidata à reeleição, e ele sim, filho do secretário de Finanças, foi o escolhido para ser o beneficiado lá no Piraí como o candidato a vereador, aí obtendo em torno de 60% dos votos ali no Piraí, sem nunca lá ter morado, sem nenhum vínculo com aquela comunidade. Enfim, esse resultado da eleição, que eu sei que é matéria, vamos dizer assim, de apreciação subjetiva, mas mostra muito bem que as evidências, as indicações são de evidente interesse de fazer o desequilíbrio ali com aquela urna. Tanto que em 5.500 votos apurados para executivo, para prefeito, no município de Barão de Melgaço, a diferença foi de apenas 120 votos em favor dos impugnados, primeiro e segundo, prefeito e vice, contra a impugnante. E aqui a participação se dá basicamente nesse episódio do terceiro impugnado, o vereador Eric, que obteve ali 60% dos votos naquela localidade. Vossas Excelências agora terão conhecimento do terceiro fato trazido na impugnação. Nós temos a comunidade de São Pedro da Joselândia, distante algumas horas, mesmo em época de seca, da sede do município de Barão de Melgaço, lá no chamado Alto Pantanal. No Alto Pantanal de São Pedro da Joselândia, chegou o oferecimento a eleitores para que viessem à sede do município num comício no dia 29 de setembro de 2016. Essa vinda ao comício foi patrocinada pela Prefeitura, com descoberta apenas no mês de outubro, apenas no mês seguinte, a partir de documentos que a impugnante teve acesso, de CI, documentos esses que compõem-se de um memorando da secretária municipal de assistência social ao secretário de Finanças e de Administração, pedindo o pagamento de R$3.000 pela contratação de um ônibus que foi a São Pedro da Joselândia buscar eleitores para um comício no dia 29 de setembro. Vossas Excelências têm noção do que é um município, a maioria talvez aqui até conheça, de Barão de Melgaço. Ali, naquele 29 de setembro, foram realizados os dois comícios das duas candidaturas daquele pleito.
o ônibus contratado com pagamento solicitado pela secretária de Assistência Social em 19 de outubro. O pagamento desse ônibus teve todo o processamento a partir de documentos constantes nos autos, a partir das folhas 35, salvo engano, e que nos depoimentos trazidos, levados a efeitos pelas testemunhas dos impugnados, a única justificativa trazida foi a de que houve um erro de digitação. Só que em 5 ou 6 documentos, isso não foi visto à época em nenhuma oportunidade. Tanto que o Ministério Público de Piso, mesmo indicando, manifestando-se pela improcedência da representação, e agora vou concluir, senhor presidente, vou concluir dizendo apenas de uma referência que o Ministério Público faz de que, com relação, estou concluindo, senhor presidente, com relação ao episódio com efeito do Ministério Público de Base, com efeito, o fato envolvendo a locação do ônibus e o comício é sobremaneira embaraçoso, posto que dos depoimentos das testemunhas, ora destacadas, não se chega a uma conclusão segura. Ora, o Ministério Público, que ouviu a todos, que teve apenas essa conclusão de embaraço, deixando de apreciar o que era documentalmente trazido aos autos, que foram os memorandos, as notas de empenho, a nota de pagamento e de liquidação dos R$3.000 pela contratação do ônibus. Muito obrigado, peço de Vossas Excelências a compreensão e o agradecimento pela nossa manifestação aqui. Eu agradeço a intervenção do advogado no púlpito, eu consulto a douta Procuradora Regional Eleitoral. Vou ratificar o parecer, senhor presidente. Ratificado o parecer, volta a palavra com o relator para o voto. 1 minuto. Senhor presidente, no que tange aos pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso atende os requisitos, assim eu conheço. Vou direto aos pontos nevrálgicos da questão, ressaltando que tanto o Ministério Público, representando o Ministério Público Eleitoral de primeira instância, quanto o douto Procurador Regional Eleitoral, opinaram pelo desprovimento do presente recurso e manutenção da decisão atacada. Pois bem, irei dividir a análise recursal em 3 tópicos. Compra direta de voto na forma de doação de um barco, compra de votos mediante realização de serviços de aterros, contratação de ônibus para transporte de eleitores para comício com pagamento pela Prefeitura. Primeiro tópico, compra direta de voto na forma de doação de um barco. Argumenta o recorrente que Elvio de Souza Queiroz teria doado um barco de alumínio ao padre Manuel de Ascensão Pereira Silva e, em troca, o beneficiário pediria voto a favor dos recorridos. Entretanto, em razão do que? José Reginaldo Dias, a testemunha, fez uma declaração nesse sentido. Aí, quando José Reginaldo foi inquirido em juízo, expôs que tomou conhecimento dos fatos em conversa com terceira pessoa, conhecida como Júnior, ressaltando que este e o padre Manuel poderiam demonstrar os fatos. E aí eu transcrevo trechos do testemunho dessa pessoa e coloco em negrito, no primeiro. Aí eu ouvi dizer os comentários. Aí pergunto ao promotor, mas afinal, eles compraram? Ou o Júnior doou o barco? Não. O Júnior ia doar se ele fosse candidato. E eu, questionado o promotor com relação a porque o Júnior teria ido à promotoria, Zé Reginaldo responde assim, está em negrito. Ele disse tudo isso que eu estou falando para o senhor. Tudo o que eu disse para o senhor, o Júnior me disse. O promotor questiona. Então o Júnior é a pessoa que sabe afirmar o que aconteceu de verdade? O Júnior sabe? José Reginaldo responde, sabe. O promotor eleitoral pergunta, quem comprou, quanto pagou, quanto que pagaram, quem que pagou? Isso o Júnior sabe esclarecer, isso daí? Responde Reginaldo. Ele sabe, o padre sabe. O padre também sabe esclarecer. O senhor imagina isso ou o senhor tem informações? Responde José Reginaldo. O próprio Júnior me esclareceu. O próprio Júnior esclareceu porque ele foi o emissário que mandou fazer o negócio. O Júnior disse isso para o senhor? Aí o José Reginaldo balança a cabeça. O Júnior disse por quanto foi vendido o barco? Não. E quem pagou? Ele responde não. Ele só disse isso, que Elvio foi inaudível e Domingos, Laurindo e Láudio.
Por sua vez, quando ouvido em juízo, o senhor Laurindo Luiz da Silva relatou que o barco foi adquirido pelos paroquianos da igreja local, com o intuito de utilizá-lo no prêmio, como prêmio em bingo de festa religiosa, que o dinheiro arrecadado foi repassado ao padre, que comprou o barco, ressaltando que nunca houve pedido de votos pelo padre. Já o senhor Lázio Luiz da Silva disse que sempre ele e sua família colaboraram com a igreja, doando bens para brindes em rifas, bingos e que o valor arrecadado é usado para a construção e aumento do templo religioso. Além disso, doaram o som e algumas cadeiras à igreja. Com relação ao barco, o bem foi adquirido por meio de arrecadação monetária pela comunidade católica e que, junto com seu genitor, seu Laurindo, e Domingos José da Silva, completaram o restante do dinheiro que faltava, tendo doado R$800 e que o barco custou 7 mil. Relatou ainda que o clérigo Manuel, em momento algum, prometeu apoiar qualquer candidato por ter recebido as prendas. Tampouco pediu voto aos fiéis ou ordenou que membros da comunidade pedissem votos a ele. Afere-se, então, que nenhuma das provas produzidas em juízo corroborou a declaração firmada por José Reginaldo da Silva. Inclusive, nesta mesma testemunha, repito, quando ouvida pela Justiça Eleitoral, foi clara ao afirmar que tomou conhecimento dos fatos pela fala de indivíduo de nome Júnior, ressaltando que tanto essa pessoa quanto o padre Emanuel poderiam confirmar tais fatos. Apesar disso, Júnior e o padre Emanuel, que poderiam trazer subsídios para a constatação da verdade dos fatos, não foram inquiridos. Assim, não existe prova que demonstre que a doação do barco em troca do apoio político do padre Emanuel em favor de terceiro, que configuraria o suposto abuso do poder econômico e político ou corrupção eleitoral. Com relação ao segundo tópico, compra de votos mediante realização de serviço de aterro. Quanto à alegação de compra de votos mediante realização de serviço de aterramento, o melhor sorte também não assiste ao recorrente. Isso porque, à luz do contraditório e da ampla defesa, também não se descortinou quaisquer indícios, muito menos provas que atestem tais fatos. A recorrente, mais uma vez, recorre das informações narradas pelo senhor José Reginaldo da Silva para imputar aos recorridos Elvio de Souza Queiroz e Eric da Silva Gonçalves a suposta compra de votos mediante serviço de aterramento. A recorrente aponta como possíveis beneficiários Ana Maria Rondon, José Pinho da Silva, Antônia Pedrosa de Campos, Antônio de Virges da Silva, Milton Bertula de Campos e Ayrton Rondon. Em juízo, o senhor José Reginaldo, ouvido como informante, relatou que era necessária a realização desses aterros na comunidade denominada Piraim, porquanto a localização à beira do rio. Contudo, ele até então nunca tinha visto a administração ter feito alguma coisa pela região mencionada. Porém, declarou não ter presenciado qualquer pedido ou acordo de se fazer o aterro em troca de votos ou de apoio político. O outro informante, Gerdson Humberto da Silva Oliveira, afirmou que durante um mês fez trabalho de aterro na comunidade Piraim. Diz que o candidato Eric da Silva Gonçalves, ora recorrido, foi com o pai dele pedir votos aos moradores da região, que ao então prefeito Antônio Ribeiro Torres falou para ele ajudar o candidato Elvio de Souza Queiroz na campanha, que era para falar com os moradores para eles votarem em Eric e Elvio, que pediu votos, que lhe foi prometido continuidade de emprego na prefeitura, porém isso não aconteceu. Assim estaria magoado com o Elvio e outros vereadores, por isso estaria lá de ponto. Nota-se do informante que em momento algum este afirmou que o aterro foi realizado em decorrência de acordo com beneficiários do serviço, para que votassem em quem quer que seja. O que relata o informante é que o candidato Eric e seu genitor teriam pedido ajuda ao informante para pedir votos a seu favor. Entretanto, em momento algum, o informante vinculou o serviço de aterramento à troca de votos. Constata-se que, aparentemente, o informante estaria nutrindo mágoa, raiva e vingança. Por oportuno, colaciona o seguinte trecho de sua oitiva. O digno juiz eleitoral pergunta: percebi que você estaria bastante magoado com os réus, o Elvio, o Eric e a Margarete. Margarete não. Você está magoado com o prefeito e com o Eric? E o Gerdson responde: com o Ribeiro, ex-prefeito, e com o prefeito Elvio, com os vereadores, com bastante vereadores que também eu fiz, e todo mundo afastaram-se de mim, abandonaram eu, nessa hora que mais precisei. Isso aí motivou o senhor a vir aqui e falar tudo isso aí. Senão, falar tudo isso o quê? Senão você nem diria, se não for... Aí começa uma conversa entre magistrado, Ministério Público
e Gerson questionando isso, sem fazer perguntas diretas sobre os fatos que foram trazidos à tona. Continuando, dessa forma de se analisar com certa reserva as informações prestadas por Gerson. Quanto à realização do serviço de aterro, não há dúvida de que isso aconteceu. Fato incontroverso. A questão nevrálgica a ser enfrentada é a seguinte: os recorridos executaram o aludido serviço de aterramento visando vantagem eleitoral? No caso, os votos dos eleitores beneficiados por aquele aterramento? Nesse diapasão, as duas testemunhas da recorrente, inquiridas como informantes, em momento algum alegaram terem presenciado algum contato ou diálogo entre os envolvidos e beneficiários visando a troca de serviço por apoio. Ambos permaneceram no liame das deduções. Em contrapartida, a testemunha Domingos José da Silva disse que é morador da comunidade de Poraim há mais de 60 anos, que como a comunidade está localizada à beira do rio e que, com a cheia deste, suas águas podem invadir as casas da região, sendo necessário o aterro nos meses de seca entre agosto e setembro. Já a testemunha Georgina Coluna da Silva revelou que o aterro é realizado constantemente na comunidade do Peraim, tendo se realizado em 2016 e também nos anos anteriores, de modo que, se não fizer o aterro, a água entra nas residências. Também esclareceu que não houve pedido de votos em troca do referido serviço. Destaca-se ainda que as 10 pessoas inquiridas na instrução foram uníssonas em dizer que na comunidade do Piraim é necessária a realização de aterro, bem como em outras localidades ribeirinhas do município de Barão do Melgaço. E não há nos testemunhos a afirmação de que nenhum dos inquiridos de que forma que o aterro foi prestado mediante troca por apoio ou por votos. Enfim, da análise das provas produzidas, nota-se que os aterros foram realizados na comunidade de Peraim nos períodos de seca. Todavia, não há prova da aludida troca de votos por tais serviços, razão pela qual, com relação a tais fatos, a sentença atacada merece ser mantida. Finalmente, contratação do ônibus para o transporte de eleitores para comício. Por último, a parte recorrente alega que a Prefeitura de Barão do Melgaço contratou a empresa de ônibus Francisco Antônio Lopes para transportar 44 pessoas da localidade de São Pedro de Joselândia para a sede do município no dia 29 de setembro, onde houve um comício de encerramento da campanha eleitoral do recorrido Elvio de Souza Queiroz. Para dar subsídio a essa audição, foram juntadas aos autos cópias do memorando, nota do empenho, nota fiscal, nota de liquidação, nota de ordem de pagamento e o documento TED eletrônico. Argumento que o senhor Laurindo Luiz da Silva era o anterior secretário de Finanças do município e, como é notório, esteve envolvido em todas as forças em favor da campanha dos impugnados, seja através do anterior prefeito, seja pelos secretários municipais, a exemplo do secretário de Finanças. Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha Tiago Corrêa da Silva asseverou que é morador da localidade denominada São Pedro de Joselândia, que pertence ao grupo de Siriri Tradição Pantaneira, e que no dia 29 de setembro foi com o ônibus do seu Nenê buscar pessoas em São Paulo de Joselândia para um comício do candidato Elvio. Declarou que em data de 23 de setembro, um ônibus, possivelmente denominado de São Benedito, foi buscar um grupo de Siriri para uma apresentação. Disse não saber quem pagou o transporte e a realização da festa onde ocorreu a apresentação de Siriri. Também não ouviu que algum candidato tenha pago esse transporte e nem que houve pedido de voto dentro do ônibus. Desconhece também quem pagou ou contratou o ônibus que transportou as pessoas do dia 29 de setembro para Barão e que, do mesmo modo, não houve pedido de votos nesse automotor. A testemunha Maviniel Nunes de Nascimento declarou que é morador de Barão, que no dia 23 de setembro transportou as pessoas de São Pedro de Joselândia para Barão, que no dia 23 de setembro, quem transportou as pessoas de São Pedro de Joselândia para o Barão foi um ônibus de Cuiabá, de cor prata, com faixa azul e branca, e que, como motorista, não conhecia a região. O senhor Francisco de Assis Gomes foi o dia, que não foi o senhor Francisco, vulgo Nenê, quem fez esse transporte. Afirmou que no dia 29 de setembro teve 2 comícios dos 2 candidatos. E quem fez o transporte de pessoa de São Pedro de Joselândia para Barão nesse dia foi o senhor Nenê. A testemunha Oswaldo Gonçalves de Queiroz certificou que foi um dos organizadores do evento Turismo Rural, que ocorreu dia 23 de setembro, que nesse dia houve a apresentação de danças típicas. Questionado pelo promotor de justiça sobre quem fez o transporte de pessoas de São Pedro de Joselândia no dia 23 para Barão, respondeu que foi o senhor Nenê, buscando pessoas dia 23. Por sua vez, a testemunha Francisco Antônio expôs que prestou serviço à prefeitura dia 23 e 24, que buscou um grupo de dança de Siri e Cururu em São Pedro de Joselândia e levou para Barão do Melgaço, que não fez transporte algum no dia 29. Já a testemunha Laurinda afirmou que foi secretário de Finanças durante 3 anos, que
que foi o Sr. Nenê a pessoa contratada para realizar o transporte de pessoas para o evento cultural que ocorreu dia 23, que apesar do documento de folha 35 mencionar que o evento tenha ocorrido dia 29, se trata de erro de digitação, pois tem certeza que foi no dia 23. Pois bem, constata-se então que houve realmente um evento denominado Turismo Rural, Barão Sustentável, dia 23, seja por documentos realizados dos atos, seja pelas testemunhas. De igual forma, pelas testemunhas ouvidas, também ficou comprovado que dia 29 de setembro houve 2 comícios de encerramento de campanha, um do recorrente, o outro do recorrido. Também, consoante as testemunhas, pessoas foram transportadas à comunidade de São Pedro, de Joselândia para Barão do Melgaço, nos 2 dias mencionados, 23 e 29. A questão a ser dirimida é saber se os recorridos contribuíram de alguma forma na contratação desses transportes e se essas conduções foram realizadas em troca de votos, em troca ou captação de votos. Nessa ordem de ideais, não se vislumbra qualquer prova nesse sentido, senão vejamos. Quanto ao transporte realizado dia 23, restou provado que ele foi para transportar um grupo de dança para participar de um evento festivo e que foi pago pela Prefeitura Barão do Melgaço, não tendo prova da participação dos recorridos no ato. No que tange aos documentos juntados às folhas 35 e 40, note-se que provavelmente houve falha por parte da gestão municipal à época dos fatos. Entretanto, não vislumbre que isso tenha contorno de ilícito eleitoral. Por efeito, o correto seria a Secretaria de Assistência Social ter solicitado o pagamento do transporte antes do evento, uma vez que a data era de conhecimento prévio, e não no dia 19 de outubro, quase um mês da realização do ato. Todavia, tal irregularidade é insuficiente, a meu ver, para levar à cassação dos mandatos obtidos pelos recorrentes nas urnas, por vontade popular. O fato de estar digitado no memorando 476/2016, que o evento seria realizado dia 29 e não no dia 23, a meu ver, pode configurar apenas um erro de digitação, não tendo o condão de provar por si só que os valores ali mencionados foram usados para custear o transporte de pessoas para participarem do comício ou para obtenção de vantagem eleitoral, com pedido de voto aos usuários daquele transporte. Tanto que as testemunhas inquiridas mencionaram que não presenciaram qualquer pedido de votos a candidato A ou B. Quanto ao transporte realizado em 29, as testemunhas arroladas pela recorrente somente relataram que a condução dos eleitores foi realizada pelo Sr. Nenê. Porém, não souberam informar quem contratou o serviço e se houve pedido de voto. Portanto, numa prova robusta da suposta corrupção eleitoral ou fraude. Em relação ao alegado abuso do poder econômico, de igual modo, entendo como rasa a prova constada aos autos, sendo essa insuficiente para configurar abuso de poder econômico, supostamente praticado pelos recorridos, e a comprovação de benefícios ao isso por ele, advindo do ato mencionado, por ensejar a consequência cassação dos mandados. Eu apresento um aresto de tribunais e finalizo. Ressalto que, para a procedência da AIME, exige-se a demonstração de que fatos foram graves a ponto de ferir a normalidade e a legitimidade do pleito, o que não ocorreu no caso posto em mesa. Saliento que, ainda que admitíssemos a tese trazida pelo recorrente, de que a gestão municipal teria arcado com o custo de transporte de pessoas para assistir ao comício ocorrido no dia 29, igualmente não há prova nos autos de que os recorridos tenham concorrido com essa prática. E, mais uma vez, se houve a prática desse ato, seria em tese uma conduta vedada a ser requerida em ação específica e não em AIME. Portanto, pela análise das provas contida no processo, não é possível concluir com o mínimo de segurança que os recorridos tenham praticado qualquer ato que configure abuso de poder político com viés econômico, fraude ou corrupção. Com essas considerações, e necessitando nos autos prova consistente da prática de condutas ilícitas alegadas pelo recorrente, em sintonia com o parecer ministerial, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo intacta a sentença da 38ª Zona Eleitoral que julgou improcedente os pedidos conscientes da AIME 1.60. É como voto, senhor presidente. Desembargador Pedro, que é o revisor, anule o voto. Todos os outros aderem ao voto do relator. Então, proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento do recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. O último processo dessa noite, nós vamos encerrar nossa atividade. O 2.6 é a pedido de vista do doutor Ulisses Rabaneda. O processo da relatoria do colega Dr. Luiz Aparecido Bortoluz, que negou o provimento. O desembargador Pedro Sakamoto, enfim, todos os outros demais aguardo, porque o segundo vogal pediu vista. Com a palavra. Presidente, analisando os autos, eu percebo que, juntado documentos com a contestação, não foi dado oportunidade ao autor se manifestar e a ação foi extinta. Então, acompanho o relator em razão da nulidade da sentença. Nulidade da sentença, mas ele negou o provimento, não foi? O parecer não, é pelo provimento. Eu dei o provimento.
É porque aqui... Acolha preliminar, para anular a sentença. Aí, ó. Mas, senador, a gente não teve tempo, o senhor começou imediatamente. Não, mas não é isso, por favor. A gente tinha 15 minutos. A unanimidade acolheu a prejudicial da unidade a sentença, determinando o retorno do processo à origem, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Declaro encerrada a presente sessão. Os processos que estão pendentes serão adiados, serão julgados na sessão do dia 7. Uma boa noite a todos.